Hoje, meu convidado no Momento Lead é Everson Barbosa, ele que é fundador da Transformatória, uma metodologia, uma escola, uma consultoria que ajuda pessoas a melhorarem a sua oratória. Exatamente. É isso, Everson? Exatamente. Primeiro quero agradecer o convite, né? É sempre muito bom falar sobre esse assunto e contribuir de alguma forma, porque afinal de contas a gente usa a comunicação para absolutamente tudo, inclusive para isso que nós estamos fazendo aqui agora. Muito bem, ó, ele já veio preparado, ele já veio mostrando como que ele se resolveu, né? A gente conversando recentemente, a gente falou o quanto que muitas vezes um excelente profissional ou um empreendedor que tem um produto incrível, ele perde a oportunidade por não saber se comunicar, né? Não ter um pitch adequado, não saber se relacionar e usar do dom ou da habilidade da comunicação para expor sua ideia, expor seu produto. Como que você vê que desenvolver a oratória, desenvolver a comunicação em pessoas que muitas vezes não são formados dentro das habilidades de comunicação, coloca esses profissionais um passo à frente no mercado? Sem dúvida. Hoje, se a gente analisar, a maioria dos profissionais que têm destaque, de alguma forma, eles sabem fazer muito bem o seu produto, serviço ou ideia. Só que chega um platô ali na carreira, em que ele é um grande especialista, que para ele se tornar uma referência, ele precisa de habilidades de comunicação. Então, para ele subir um patamar, para ele subir um degrau, não basta só ele saber bem sobre o seu produto, serviço ou ideia. Ele precisa comunicar isso. Porque a grande verdade é o seguinte: num papel de líder, num papel de gestor, num papel de alguém que quer influenciar, se ele não soubesse comunicar bem, mesmo que ele tenha muito conhecimento sobre o produto, ele não vai conseguir furar algumas bolhas, que é a bolha do relacionamento, que é a bolha do network, que é a bolha principalmente de influenciar pessoas. Então, é fundamental que todo profissional que queira transcender, que queira crescer na sua carreira, ele desenvolva habilidades de comunicação. E, infelizmente, a gente sempre viu pessoas que não tinham tantas habilidades assim em termos de execução, em termos de competência, se destacarem em detrimento daquelas que conseguiam fazer bem seu produto ou serviço, mas chegava na hora de comunicar, não conseguiam fazer isso, infelizmente. Então, hoje, as pessoas e a maioria dos profissionais já têm uma certa consciência a respeito disso, só que muitos deles não sabem como que resolve. E por incrível que pareça, é mais simples do que parece, né? Se você conseguir desenvolver habilidade de oratória, por exemplo, linguagem verbal, não verbal, habilidade de network, de fazer relacionamento, e essas habilidades que nós chamamos de habilidades sociais, é impossível a pessoa não se destacar, principalmente se ela tem esse quesito, né, de um bom conteúdo e competência na sua área. E muitas vezes a gente vê, né, quando a gente vai contratar, por exemplo, a pessoa se vende muito bem, né, se entrega muito ali na sua oratória, na sua entrevista, né? Desenvolveu essas habilidades, mas na execução ela deixa a desejar. Então, também é muito importante que as pessoas primeiro tenham a consciência, a consistência do seu produto, porque senão acaba sendo um charlatão, né? Acaba sendo muito evasiva a sua entrega ou o seu negócio, e isso acaba deixando a desejar no mercado e fazendo o processo inverso, né? Inverso. E, infelizmente, tem pessoas que eles acham que só porque ele é muito bom executando, ele não precisa comunicar isso. E é exatamente o erro que ele comete. Por quê? Porque daí eu dou oportunidade daqueles que não são tão bons assim irem lá, se venderem e muitas vezes acabar pegando a oportunidade de gente realmente qualificada. E a gente sempre diz que tem gente que é rato de entrevista, né? A pessoa vai lá e vai muito bem na entrevista, comunica bem e tal, chega na hora da entrega e não consegue fazer isso. Mas a responsabilidade ou a culpa, entre aspas, é de quem? É daqueles grandes profissionais que acabam não se vendendo e não ocupando o espaço que lhe é necessário e devido, né? Sim. E quando você... São 11 anos já de empresa. Isso. Quando você vê o quanto que, por exemplo, as redes sociais, o quanto que esse empreendedor de palco, essa pessoa que se posiciona bem na rede social, que sabe vender bem ali no vídeo, que sabe se portar bem, ele acaba tendo um destaque ali nas redes, mas no back-office, na entrega, na vida real, deixa a desejar. Você vê que também as pessoas buscam muitas vezes os cursos, os treinamentos que vocês fazem em company para também ir para o outro lado, também desenvolver essas skills que vão além da oratória? É porque a internet, ela dá escala. Então, se a pessoa ela quer ter um destaque, ela quer crescer, hoje em dia ela vai precisar de internet. Só que a internet também é uma terra onde as pessoas falam o que querem, ouvem o que querem
E aí muita gente, quando ouve uma crítica, você não falou direito, não gostei do jeito que você fala, ela acaba se resignando. Então a exposição ela é importante. Por isso que a pessoa que decide levar o seu produto, serviço ou ideia para a internet, ela precisa ainda mais se comunicar melhor. Por quê? Porque senão eu vou acabar indo para esse estigma de, puxa vida, mas esses empreendedores ou essas pessoas que estão ali na internet, eles não entregam e tal. E nem sempre é assim. Às vezes a pessoa, ela apenas tem uma boa entrega e lá no bastidor ela precisa de outras skills ou outras habilidades que são importantes. Mas o fato é, eu não posso deixar de ocupar esse espaço. Eu não posso deixar que gente que não tem o mesmo nível de entrega que eu esteja lá na internet, na rede social, no Instagram da vida, fazendo lives, fazendo movimentos de muita gente, sendo que aquela pessoa que é boa naquilo que faz não está fazendo. Tá e ela está bastidor, deixando né? um bastidor. Infelizmente, só ser bom não é suficiente. A pessoa precisa mostrar que é bom. E dentro do jogo comercial, do jogo das vendas, aquela pessoa que mostra mais, que aparece mais, que tem mais visibilidade, ela sempre vai vencer aquela que é melhor. Não basta ser melhor, não basta ser bom. Um produto muito bom jogado no mar não serve para nada. E a mesma coisa um grande empreendedor. Se ele não tiver uma boa comunicação, infelizmente, ele vai patinar e aí vai dar oportunidade para outros. E o bacana é que mesmo quem acha que não consegue, né, que tem, não tem habilidade, sim, ou não tem discernimento, travas, tem travas, né? São técnicas, né? São técnicas. Passos a passos, é um processo, né? Um processo contínuo e que só o tempo e só o exercício faz você melhorar, né? Sem dúvida. E foi muito bom você falar isso, Elô, porque a maioria das pessoas, elas ouviram dizer que, olha, o fulano tem dom, a pessoa se comunica muito bem porque ela nasceu assim, ela é extrovertida. E, em tese, a gente até vive uma ditadura da extroversão. Muita gente achando que precisa ser expansivo, extrovertido para ter sucesso. E não. Por quê? Porque a comunicação é uma habilidade. E como toda habilidade, ela pode ser aprendida, desenvolvida e melhorada por qualquer pessoa. Então, a gente tem vários cases aí, por exemplo, Steve Jobs, que nem era uma pessoa extrovertida, mas quando chegava no palco, ele fazia excelentes apresentações. Então, a gente vê claramente que se a pessoa desenvolver o conhecimento, a habilidade e a atitude necessária, ela vai ter sucesso. Por quê? Porque é uma fórmula. Linguagem verbal, linguagem não verbal e roteiro. É super simples. Agora, ele precisa de um nível de exposição, ele precisa de um nível de dessensibilização. Porque, infelizmente, isso é desde criança, né? A gente sempre vai, entre aspas, perdendo as oportunidades de falar, né? Ninguém quer chegar lá e apresentar o trabalho, joga para o outro. Sim. Ninguém quer chegar numa entrevista com um monte de gente ser o primeiro a levantar a mão. Principalmente aqui em Curitiba ou aqui no Sul, né? Que a gente, as pessoas são mais introvertidas, mais reservadas, né? Introvertidas. Então, a grande verdade é que a gente não pode, ou melhor, a gente não deveria associar a parte da comunicação com a personalidade. A gente pode ter uma personalidade introvertida, uma personalidade mais quieta, ser uma pessoa técnica. Tem gente que fala assim, eu sou engenheiro, eu não vou conseguir me comunicar. Isso não é verdade. Por quê? Porque a comunicação é uma habilidade. E, particularmente, eu acho que é muito mais difícil ser engenheiro do que se comunicar bem. Sim. Ou seja, desenvolveu a habilidade, ele vai conseguir o resultado que precisa. Sim. E de nada adianta você ter uma boa oratória, ser um bom comunicador se você não tiver repertório, né? Exato. Por quê? Porque o repertório, ele é o cumprimento da promessa. Eu estou aqui comunicando, aí as pessoas gostam, poxa, eu gostei desse cara. Daí chega na hora de contratar, e o cumprimento dessa promessa? E será que ele entrega tanto quanto ele promete? E aí, esse profissional que ele não cumpre essa promessa, ele não tem longevidade no mercado. Sim. A gente vê hoje no Brasil, a estatística de empresas que fecham é gigante, né? E fecha muito por conta disso, porque a promessa é muito boa, mas o cumprimento ou o resultado não é tão bom assim. Para a gente finalizar, 3 dicas que você dá para quem tem medo de se expor ou para quem tem medo de começar a descobrir quanto a comunicação pode ajudar no seu negócio ou na sua carreira. Muito bom. Então, a primeira dica que eu quero dar é o seguinte: jamais perca a oportunidade de falar em público. Seja levantando a mão numa reunião, seja fazendo network, como nos eventos que acontecem no LEAD, seja em qualquer ambiente que surja a oportunidade, faça um movimento intencional de levantar a mão, de se expor a isso, porque você dessensibiliza e automaticamente isso não se torna mais um problema. Segunda coisa, já que isso é importante, já que você precisa se expor, faça isso de forma intencional, ou seja, aprenda a fazer isso, né? Se prepare para isso, porque afinal de contas, a gente vai comunicar 90% do nosso tempo
90% do nosso dia a gente está comunicando com alguém. Então é importante que a gente desenvolva essa habilidade. E terceiro, e não menos importante, toda pessoa que quer se comunicar bem, ela deve unir a intencionalidade com a naturalidade. Ou seja, eu aprendo técnicas, mas eu tenho que deixar isso natural. E eu só deixo isso natural à medida que eu for treinando, dessensibilizando e fazendo isso com leveza, com delicadeza e principalmente deixando isso leve, com humor, de uma maneira natural, sem perder a sua personalidade. Então isso faz toda a diferença. Muito bom, obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Eu conversei com o Everson Barbosa, ele que é especialista em oratória. E na próxima semana, mais dicas e mais algum empreendedor convidado aqui para troca no Momento Lead. Até lá!